E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um No Horizontas. A gente vai mergulhar hoje nas eleições municipais de 2024 aqui no Brasil. O resultado, principalmente em cidades como São Paulo, deixou muita gente de queixo caído, né? Parece que rolou uma virada bem forte pro lado conservador. É verdade. O que a gente viu nas urnas talvez seja um reflexo daquilo que o filósofo italiano Antonio Gramsci chamava de hegemonia. De forma bem resumida, a hegemonia acontece quando as ideias de um grupo se tornam dominantes na sociedade, influenciando a cultura, a política e até a forma como a gente enxerga o mundo. Hum, Será que estamos vendo uma mudança nesse sentido? Será que o Brasil está caminhando para uma nova hegemonia com valores mais conservadores? Interessante essa ideia da hegemonia, né? E você que está acompanhando a gente, o que acha? Essa guinada para a direita te surpreendeu? Teve algum resultado que te chamou a atenção? Olha, os números dessa eleição realmente impressionam. Um estudo do Instituto Internacional de Ciência e Tecnologia mostrou que a direita conquistou mais de 80% das cadeiras nas câmaras municipais, em 3.394 cidades. É muita coisa. Estamos falando de 83 milhões de brasileiros representados por políticos com essa visão. Caramba! Em contraste, a esquerda conseguiu destaque em apenas 382 cidades, representando 7 milhões de pessoas. A diferença é gritante, né? É um contraste enorme mesmo. O que será que esse resultado revela sobre os valores da sociedade brasileira hoje em dia? Será que a gente está ficando mais conservador? Ou será que tem outros fatores em jogo, como por exemplo uma decepção com as políticas de esquerda? Ou até mesmo a influência de ideias religiosas? Acho que tudo isso que você mencionou pode estar influenciando, sim. A gente vê um aumento da preocupação com a segurança, uma busca por estabilidade em tempos incertos e também uma certa desilusão com promessas não cumpridas, que independente de ideologia. E claro, a religião sempre teve um papel importante na vida dos brasileiros. E isso também se reflete na política. Falando em resultados que chamaram a atenção, a gente não pode deixar de falar de São Paulo, né? Entendi. O Guilherme Boulos, um dos principais nomes da esquerda, e que tinha o apoio total do Lula, tentou mais uma vez a prefeitura. Aliás, o Lula transformou a eleição paulistana numa espécie de batalha nacional contra o Bolsonaro, colocando muita energia na campanha do Boulos. E dinheiro também, né? A campanha do Boulos foi a mais cara do país, com mais de 70 milhões de reais investidos. É muita grana. É. E mesmo assim, a votação dele ficou praticamente igual à de 2020. Isso levanta a questão, será que todo esse investimento realmente faz diferença? Será que o eleitor se deixa influenciar por esse tipo de campanha milionária? Pois é. E o mais irônico é que o Boulos sempre se colocou como um defensor dos menos favorecidos, dos trabalhadores, daqueles que mais precisam. Aí, de repente, a gente vê a campanha dele quebrando recordes de gastos. Como explicar essa aparente contradição? A política é um terreno cheio de paradoxos, não é? As campanhas eleitorais, principalmente em cidades grandes como São Paulo, acabam virando um jogo de estratégias e recursos. É preciso ter visibilidade, chegar ao eleitor, convencer as pessoas. E tudo isso custa caro. Mas, será que o tamanho da campanha, o dinheiro investido, é o que realmente define o voto do eleitor? E uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Será que o eleitor realmente se sente representado por essas campanhas milionárias? Ou será que essa distância entre o discurso e a prática, entre o que se diz e o que se faz, acaba gerando um desencanto com a política como um todo? Essa é a grande questão. Será que o eleitor está buscando algo mais, uma conexão mais genuína com quem o representa? Talvez essa busca por autenticidade explique, pelo menos em parte, essa guinada conservadora que estamos vendo. Faz sentido, e o que mais chama a atenção nessa onda conservadora? A gente viu muitos candidatos defendendo valores tradicionais à família e à religião. Será que isso significa que o Brasil está dando as costas para valores como a justiça social, a igualdade e a solidariedade? Olha, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não simplificar demais as coisas. O que a gente vê nas urnas é um retrato complexo da sociedade. Não dá para rotular todo mundo que votou em candidatos conservadores como sendo contra a justiça social. Acho que o eleitor está mais crítico, mais exigente e busca soluções concretas para os problemas do dia a dia. Isso vale tanto para quem se identifica com a esquerda quanto para quem se identifica com a direita. Essa tem razão. Parece que o eleitor está cansado de promessas vazias, de discursos bonitos que não se traduzem em ações. O que ele quer mesmo é resultado independente da ideologia. Exatamente, e isso coloca um desafio enorme para os políticos. A necessidade de apresentar propostas viáveis que realmente atendam às necessidades da população. E mais do que isso, construir um diálogo mais honesto e transparente com a sociedade. E por falar em diálogo, como é que fica a polarização política nesse cenário? A gente vive um momento de muita divisão, de nós contra eles. Será que estamos fadados a essa briga eterna entre esquerda e direita sem espaço para o debate e a construção de consensos? A polarização é um fenômeno complexo e preocupante. Ela se alimenta da intolerância do medo e da desinformação. As redes sociais, com toda a sua força, acabam amplificando os discursos de ódio e as fake news. O que só piora a situação, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair na armadilha do nós contra eles.
que só aprofunda as divisões e impede qualquer possibilidade de diálogo construtivo. É verdade, a gente precisa encontrar um caminho para o diálogo, para a construção de pontes, para a busca de soluções que beneficiem a todos, independentemente de posições ideológicas. Mas como fazer isso num ambiente tão polarizado? Esse é o grande desafio da nossa época. A gente precisa promover a educação para a cidadania, o pensamento crítico, a capacidade de discernir entre informação e desinformação. Precisamos fortalecer as instituições democráticas, garantir a liberdade de imprensa e combater a disseminação de notícias falsas. É uma tarefa que exige esforço de todos nós. Cidadãos, políticos, educadores, jornalistas, formadores de opinião. Ou seja, não adianta só reclamar da polarização. A gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar ativamente para mudar essa realidade. Exatamente. A democracia é uma conquista frágil, que precisa ser cultivada e defendida diariamente. E isso só é possível com a participação de todos, com um diálogo respeitoso, com a busca por soluções que beneficiem a coletividade. E nesse processo, o papel da educação é fundamental, né? Com certeza. Precisamos formar cidadãos críticos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de participar ativamente da vida política e de contribuir para a construção de um país mais justo e democrático. A educação é a base de tudo. E falando em justiça e democracia, será que essa onda conservadora que a gente está vendo representa uma ameaça aos direitos conquistados ao longo dos anos? Muita gente está preocupada com essa questão. Acho que é importante ter cautela e acompanhar com atenção os desdobramentos desse movimento. É preciso defender os direitos fundamentais de todos os cidadãos, independentemente de sua orientação política, religiosa ou sexual. A democracia se fortalece quando todos se sentem representados e protegidos. Ou seja, é preciso estarmos vigilantes e engajados na defesa dos valores democráticos para garantir que a liberdade e a justiça prevaleçam. Não podemos baixar a guarda. Exatamente. E isso exige de nós cidadãos uma postura ativa, crítica e participativa. A democracia não é um Estado, mas um processo em constante construção. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para garantir que esse processo avance na direção certa. E que direção seria essa? A direção de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, onde todos têm a oportunidade de realizar seu potencial e viver com dignidade. Uma sociedade que valorize a educação, a cultura, a ciência, a sustentabilidade e o respeito à diversidade. Uma sociedade que seja de fato democrática e justa para todos. Um belo ideal. E que nos inspira a continuar lutando por um futuro melhor. A luta por um futuro melhor é um dever de todos nós. E a política, quando exercida com ética ou responsabilidade, é um instrumento poderoso para transformar a realidade e construir um mundo mais justo e humano. Concordo plenamente. E que essa reflexão sobre as eleições municipais de 2024 nos inspire a buscar sempre o diálogo, a compreensão e a construção de um futuro mais promissor para todos os brasileiros. E você, que está nos acompanhando nesse mergulho, que pensa a respeito? Quais as suas expectativas para o futuro da política brasileira? Deixe seu comentário e participe da conversa, a gente quer ouvir a sua voz. E agora a gente já mergulhou fundo na análise dos resultados, explorou as possíveis causas dessa guinada conservadora e refletiu sobre os desafios da polarização. Mas e agora? O que a gente tira de lição de tudo isso? Acho que a principal lição é que a gente precisa estar sempre atento e engajado. A democracia não é um sistema que funciona no automático. Ela exige participação, crítica e, acima de tudo, consciência. O voto é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usado com responsabilidade. E o que se lhe diria para a esquerda brasileira, que sofreu uma derrota significativa nessas eleições? Qual o caminho para se reconectar com o eleitor e voltar a ser uma força política relevante? Acho que a esquerda precisa fazer uma autocrítica, sincera e profunda. É preciso entender os motivos da derrota, repensar estratégias e, principalmente, voltar a ouvir as demandas da população. O eleitor quer soluções concretas para os seus problemas, não discursos ideológicos vazios. E o caso de São Paulo com a derrota do Boulos, mesmo com todo o apoio do Lula e uma campanha milionária. Mostra bem isso, né? Parece que o eleitor está mais crítico, mais exigente, e não se deixa levar só por nomes ou slogans. Exatamente. O eleitor quer saber o que o candidato realmente tem a oferecer. Qual o seu plano para melhorar a cidade? Como ele pretende enfrentar os desafios do dia a dia? E nesse sentido, parece que a direita está conseguindo se comunicar melhor com o eleitor, apresentando soluções mais pragmáticas para problemas como a segurança pública, a economia e a gestão dos serviços públicos. Tá possível. Mas é preciso ter cuidado para não cair em generalizações. A direita também precisa ser cobrada por seus resultados, por suas ações e por seu compromisso com a democracia e com os direitos de todos os cidadãos. Ou seja, o eleitor precisa estar atento, crítico e consciente de seus direitos e deveres, independentemente de suas preferências ideológicas. Não podemos nos deixar levar por discursos fáceis ou por promessas milagrosas. Com certeza, a gente precisa analisar as propostas, os históricos dos candidatos e, acima de tudo, exercer nosso direito de voto com consciência e responsabilidade. E que essa reflexão sobre as eleições municipais de 2024 nos inspire a buscar sempre o diálogo, tolerância e a construção de uma sociedade mais justa e
democrática para todos os brasileiros. É isso aí. Que a gente possa, a partir dessa análise crítica do cenário político atual, construir um futuro mais promissor, baseado no respeito, na ética e na busca pelo bem comum. E você, caro ouvinte, o que pensa a respeito? Quais as suas expectativas para o futuro da política brasileira? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. E assim a gente termina mais um mergulho profundo aqui no Nerds Ontas. Até a próxima!